No vídeo de hoje eu vou te dar 5 passos para você atingir a liberdade financeira na Bolsa de Valores. Eu vou te falar 5 coisas que, se você fizer de forma pragmática, você atinge a liberdade financeira na Bolsa de Valores através dos rendimentos que ela te proporciona. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa seu comentário e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal Investe Financeiro. Meu nome é Bruno, aqui eu falo sobre ações, dividendos, fundos imobiliários, bolsa de valores, renda passiva, liberdade financeira. E é justamente isso que eu quero conversar com você hoje, te mostrando 5 passos que, se você seguir, com certeza você vai atingir a sua liberdade financeira na bolsa de valores. Eu peguei aqui 5 coisas que são fáceis de você fazer, mas que vai depender do seu esforço e depender da sua capacidade de você fazer isso o máximo de tempo possível para que você chegue na sua liberdade financeira através da Bolsa de Valores. Então, sem mais enrolação, eu quero te falar que o primeiro passo é economize o máximo que você pode por mês e invista. Quando você faz isso, você encurta o tempo até a sua liberdade financeira. Então, quanto mais você conseguir economizar por mês, mais rápido você vai atingir a liberdade financeira. Inclusive, eu estou fazendo as lives 6 horas da manhã sobre o Mindset da Riqueza, te ensinando como ter o mindset correto para que você atinja a sua liberdade financeira, seja na Bolsa de Valores, seja em qualquer lugar. Mas aqui, como eu falo de Bolsa de mercado financeiro, eu vou te mostrar o caminho no mercado financeiro. Então, várias pessoas falam, eu já vi em vários livros, e se você economiza pelo menos 10% do que você ganha no mês, você com certeza, talvez demore alguns anos para você atingir a liberdade financeira, mas você vai atingir. O que eu quero dizer com isso é que pelo menos 10% do seu salário você deve economizar e investir para que você chegue de forma gradual na sua liberdade financeira. Tem um dado interessante que 97% dos idosos no Brasil dependem pelo menos do INSS ou de algum parente ou de alguma pessoa que sustente esse idoso aí na sua fase da terceira idade. Cara, isso é realmente triste. E quando eu olho para isso, eu não quero passar por isso. Eu não quero depender de ninguém, muito menos do governo, para garantir ali uma vida, né, na minha velhice de dignidade, pelo menos. Então, você pode estar pensando, Bruno, mas aí você está pensando só na sua velhice, não vai demorar muito. Olha, uma coisa eu digo, eu acho que eu chego na minha liberdade financeira muito antes do que eu estava imaginando. Geralmente acontece isso com quem começa a investir, porque um momento ou outro de alta da bolsa, de rendimentos acima do normal, você vai pegar. E quando você pegar esses rendimentos, você encurta o seu tempo de investimento para chegar na sua liberdade financeira. Então, o que acontece é, muito provavelmente, você vai envelhecer, eu vou envelhecer, todos nós vamos envelhecer, e se você não começa a fazer alguma coisa hoje, você chega na sua velhice com uma vida precária e uma vida passando talvez até algum tipo de necessidade por falta de dinheiro. E não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para você que me segue aqui. E se você conhece alguém que precisa dessas dicas, já compartilha esse vídeo com essa pessoa dizendo, dá uma olhada aqui, olha o que esse cara fala, 5 passos para você atingir a liberdade financeira. Então, o que acontece? Economize o máximo que você puder. Se você conseguir economizar pelo menos 10% do seu salário, com certeza você vai estar na frente de muitas pessoas aí e vai atingir a liberdade financeira. Segundo passo para você atingir a sua liberdade financeira, tenha o racional de investidor de sucesso. O que eu quero dizer com isso? 2 coisas envolvem esse racional. Uma é aportes regulares, tá? Se obrigue a aportar, nem que seja pelo menos uma vez por mês. Isso vai te trazer disciplina. Isso vai fazer com que todo mês o seu patrimônio cresça e te gere renda passiva cada vez maior. Então, o que eu quero que aconteça na sua vida é você ter uma renda que cresce cada vez mais. E aí, já se pegando o segundo gancho aqui dessa dica, não foque no seu patrimônio. Quando a gente investe na bolsa, o nosso patrimônio vai oscilar, porque vai ter meses que as ações vão subir, vai ter meses que as ações vão cair. Mas você não deve atentar para isso. Você deve se atentar apenas para a renda que esse patrimônio te gera, ou seja, os dividendos, os juros sobre capital próprio que as ações te pagam mês a mês, ou também os fundos imobiliários com os aluguéis. Isso sim deve ser crescente mês a mês, mas corretamente falando, ano a ano, porque pode ter algum mês também que esse rendimento varie para mais ou para menos. O correto é variar sempre para mais, mas eventualmente um mês ou outro, uma ação ou outra, ou um fundo imobiliário ou outro pague menos dividendos e você tem ali menos rendimento. Mas com os aportes constantes, você vai fazer com que esses rendimentos cresçam exponencialmente ao longo do tempo. Então, tenha esse racional de investidor de sucesso, ou seja, disciplina nos aportes e não olhe para o patrimônio, não foque no patrimônio, foque na renda que esse patrimônio te gera. Terceira dica, terceiro passo que eu vou te dar aqui para você atingir a sua liberdade financeira de forma resiliente é
é: tenha uma reserva de emergência. Por que eu tô te falando isso? A reserva de emergência, ela serve para várias coisas, dentre uma delas, te proteger, talvez, de realizar uma perda no seu patrimônio principal. Desse patrimônio aí que está em ações, em fundos imobiliários. Eu vi muita gente na pandemia, quando a bolsa caiu lá 40%, 50%, 60%, realizar no fundo, no prejuízo, quando, na verdade, era para estar aportando. Foi o que eu fiz lá em 2020, março, abril, aquele período ali que teve o lockdown e as ações despencaram. Eu vi muita gente se desesperar porque não tinha dinheiro numa renda fixa, teve que realizar o prejuízo e depois, em menos de um ano, as ações voltaram e até passaram do valor que tinham antes. Então, isso vai te proteger. Ter uma reserva de emergência vai te proteger disso, porque se você precisar do dinheiro, você tira da renda fixa. Você não mexe nas suas ações, você não mexe nos seus fundos imobiliários. Então, a reserva de emergência, ela é importante para te proteger de alguma eventualidade. Eu lembro que nesse período, só abrindo um parêntese, o meu salário ficou reduzido pela metade alguns meses. Entramos em um acordo com a empresa e ficamos ali recebendo apenas a metade do salário. Me prejudicou em alguma coisa? Em nada. Sabe por quê? Porque eu tinha uma reserva de emergência ali para pelo menos uns 6 meses. Então eu usei um pouco da minha reserva, me descapitalizei um pouco, mas eu não mexi no meu patrimônio principal que me gera renda passiva. Então o que acontece? Mais ou menos ali 6 meses de uma reserva de emergência, 6 meses do seu custo mensal, por exemplo, você tem um custo mensal de R$4.000. Então se você quer uma reserva de emergência ali que te proteja de verdade, você vai juntar em torno de R$24.000 e deixar numa renda fixa, porque você vai ter 6 meses guardado ali para os seus custos básicos mensais. Então, terceira dica é: tenha uma reserva de emergência. Quarta dica que eu vou te dar aqui agora é: aporte em boas empresas e empresas que pagam bons dividendos. Você tem que achar empresas boas e que pagam dividendos. Existem algumas empresas que são muito boas, mas que não pagam os dividendos. E aí, o que vai te sustentar são os dividendos, porque não basta só a empresa ser boa, ela precisa de pagar dividendos. E é isso que vai pagar as suas contas, os rendimentos mensais que essas empresas vão te dar ao longo do tempo. E junto a isso, acumular o máximo dessas empresas pelo máximo de tempo possível. Pois é, às vezes a gente acha assim: Bruno, eu vou investir no longo prazo durante 10 anos. Tudo bem, 10 anos é um ótimo target para você ter de investimento, mas não pare por aí. Talvez em 10 anos você atinja a sua liberdade financeira. Mas o que vai acontecer? Você vai parar de aportar? Você vai parar de investir? Não. Talvez você invista menos e comece a desfrutar dos dividendos. Mas a bem da real é que investimento é para a vida toda. Tenha isso em mente. O longo prazo é a vida toda. Não é só ali os 10 anos, 15 anos, atingir minha liberdade financeira. Tudo bem, maravilhoso. É isso que eu quero que você faça. Tenha em mente que o longo prazo é a vida toda. Então, pelo máximo de tempo que você fizer, você vai ter retornos maiores e mais exponenciais. Então, invista em boas empresas que pagam dividendos, comprando muitas cotas dela pelo máximo de tempo possível. E a quinta dica que eu vou te dar, já pegando o gancho da quarta dica, é: foque sempre no longo prazo. Por que eu sempre falo isso? Porque as pessoas têm o medo, às vezes, de uma oscilação de curto prazo. Em poucos anos que eu invisto, em 4, 5 anos mais ou menos que eu invisto, eu vi a bolsa oscilar agressivamente em alguns episódios, como, por exemplo, greve dos caminhoneiros, impeachment da Dilma, teve o Covid, que foi mais recente. Agora nós estamos passando por um período de eleição, com certeza algumas ações vão sofrer variações no curto prazo, e aí a pessoa se desespera. Não, o curto prazo é apenas um pequeno movimento que vai te levar e te dar até oportunidades de comprar empresas mais baratas. Mas você deve focar e manter os seus olhos mirando no longo prazo. Eu te falo isso porque se você pegar o gráfico do Ibovespa, eu vou colocar o gráfico do Ibovespa agora aqui na tela para você ver, dá uma olhada. No longo prazo sempre valoriza. Vai ter as oscilações de curto prazo, mas no longo prazo sempre vai valorizar. E é semelhante esse gráfico, o gráfico de boas ações, o gráfico das boas empresas. Elas vão oscilar no curto prazo? Vão. Mas o longo prazo sempre vai prevalecer ali essa valorização e, juntamente com isso, te pagando dividendos, você atinge a liberdade financeira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido. Se você tem algum questionamento, alguma dúvida ou alguma sugestão, coloque aqui nos comentários para mim. Eu costumo ver todos e responder todos. Eu quero de coração agradecer você por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E eu já ia esquecendo, hein? Não esquece de comparecer nas lives todos os dias desse mês de novembro, às 6 da manhã. Eu vou estar lá pra gente adquirir essa mentalidade da riqueza, o mindset da riqueza, e eu quero te ensinar tudo que eu sei. Muito obrigado e eu te espero amanhã às 6 da manhã.